Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Virão dias em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, talvez uma das passagens que mais nos impressiona da Sagrada Escritura e do Evangelho, do relato do Evangelho, justamente esse do choro de Jesus. Poucas vezes aparece esse Cristo que chora. Chorou diante da tumba do seu amigo Lázaro, ao qual ele ressuscitou depois. E chora de forma especial aqui em Jerusalém, ali pertinho da cidade. Hoje existe um lugar onde se tem uma bela vista de toda Jerusalém, uma pequena capela, uma forma um pouquinho de lágrima, capela do Dominus Flevit, que em latim quer dizer o Senhor chorou. Então, por que Jesus chora? Sempre vem essa pergunta. Porque ele, olhando para Jerusalém, chora. Aqui a gente compreende também os sentimentos humanos de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e, portanto, com toda a gama de emoções próprias do ser humano, e entende a Jesus também que, assumindo a humanidade, a natureza humana, a assumiu nesse contexto próprio dele, do povo judeu, da cultura. Quanto amor Cristo mostra pelo Templo de Jerusalém, expulsa os vendedores que transformam o templo num lugar de comércio, com todo aquele zelo, aquele cuidado, aquele amor apaixonado pela casa do Pai, qual ele visitou, primeiro junto de Maria, de José, um pouquinho depois de nascer, e depois, aos 40 dias de nascer. E depois, quando tinha 12 anos, para cumprir o seu rito de maturidade, onde ele se perde, e os pais perdem ele, eles encontram ele 3 dias depois, conversando com os sacerdotes do templo. Ali ele também fala da casa do Pai, das coisas do Pai. Então, Cristo enxerga com os seus olhos humanos, com o seu coração humano, aquele templo tão amado pelo seu povo, e chora. Esse choro é o choro de amor, aquele mesmo choro que fazia São Francisco de Assis chorar tantas vezes e gritar, se lamentar, dizendo: o amor não é amado, o amor não é amado.
que alguns, entendendo muito mal, entendiam isso como uma frase condenatória dos outros, né? Como dizendo, Francisco está falando aqui das pessoas que não amam a Deus. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, Francisco chora por ele mesmo, por ele sentir que não ama tanto a Deus como ele gostaria de amar. Tanto é que a sua última frase, né, na vida é: bem, irmãos, vamos começar tudo de novo, porque até agora nós não fizemos nada. Então, essa sensação de ainda amar muito pouco. Esse choro de Cristo é um choro de amor, é um choro de saber que aquela cidade tão amada não reconhece a visita do seu Senhor, não é capaz de reconhecer e por isso não é capaz de compreender aquilo que dá paz para ela. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente procura a paz em tantas coisas antes do encontro com o Senhor? Às vezes, nós como padres, né, nós somos uma espécie de pronto-socorro e de UTI, porque quando a pessoa chega para falar conosco, ela já tentou de tudo. Foi tentar resolver os seus problemas de todas as maneiras possíveis. E aí, quando tudo falha, aí lembram que existe um Pai no céu, que existe uma igreja, que existe uma casa, que existe um ouvido que está disposto a escutar o problema da pessoa, que tem alguém capaz de talvez orientar, dizer alguma palavra. Mas isso sempre é no último momento, no caso desesperado. Quantos de nós, diante de um problema, a gente coloca primeiro a oração? Dizer, não, o primeiro a resolver isso, o primeiro recurso. A oração não é o último recurso. Não é aquele, agora só nos resta rezar, já tentamos de tudo, agora só resta rezar, como dizendo, vamos dar as migalhas para Deus. Como um senhor que eu conheci já de uma certa idade que queria entrar no mosteiro e ele me disse assim, padre, eu lhe digo com toda a sinceridade, eu dei a minha carne para o mundo e agora dou meus ossos para Deus. Quanta gente deu a sua carne para o mundo e dá os seus ossos para Deus? Para quanta gente, Deus que a gente diz, você ama a Deus sobre todas as coisas? Sim, claro, sim, padre. Mas na prática Deus é o último da fila. Então é aquilo, não reconhecer o que nos traz a paz. Por que a gente se angustia, se enerva, perde o sono com as coisas, se preocupa? Não é por causa disso que a gente não soube reconhecer aquilo que nos dava a paz e depois só recorre a isso no último momento, na prorrogação depois no final do segundo tempo, a gente lembra que tem um Deus que pode ajudar, e não o primeiro da vida. Então, Cristo chora por amor, porque Ele quer nos dar a paz. Ele chora por ti também, porque a coisa que Ele mais quer te dar a paz. E a paz no sentido bíblico é a soma de todos os bens. A shalom, bíblica é isso, não é só a paz no sentido de sossego, mas no sentido de a soma, conjunto de tudo aquilo que é bom. E é isso que Ele quer te dar. E Ele chora porque você não reconhece a visita dEle, não reconhece quando Ele bate a porta.
e você diz, não, estou muito ocupado com outras coisas, né? Vamos deixar isso aqui para o último lugar, né? Para o último momento. Vamos pedir ao Senhor a graça nessa Eucaristia, de que Ele seja o primeiro, e ali, a partir da luz que Ele nos dá, da paz que Ele nos traz, tudo na nossa vida se reordena, tudo aquilo se ilumina, e a gente pode experimentar a alegria de sermos filhos no Filho, Cristo Jesus.